Falo também sobre o Atlético Mineiro campeão brasileiro sub-17, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo para falar a respeito do Clube Atlético Mineiro, mais novo campeão brasileiro sub-17, título inédito na história do Atlético. E o Galo conseguiu uma verdadeira reviravolta. Havia perdido para o Grêmio na partida de ida do sul do país por 4-1. Nesse sábado pela manhã na Arena MRV, vitória por 3-0 e depois triunfo nos pênaltis, com algumas observações importantes. O Galo chegou a abrir 2-0 com 2 gols do Cauã Soares. Ronaldo fechou o placar do 3-0, que levou a decisão para pênaltis aos 49 do segundo tempo. Na decisão por pênaltis, 4-2 para o Atlético, primeiro título do Campeonato Brasileiro Sub-17 e primeira taça levantada pelo Galo na Arena MRV. Estádio inaugurado em 2023, ainda não havia assistido ao Atlético sendo campeão por lá. Importante destacar que essa geração do Sub-17 que venceu o Campeonato Brasileiro da categoria é tida como a melhor da história do Atlético em todos os tempos. E fazendo um cálculo breve e meio básico, dá para assegurar que pelo menos 100 milhões de euros vão ser obtidos com transferências de atletas dessa categoria. Dependendo de como eles performarem, dá para sonhar com cifras bem superiores. O grande expoente desse time é Gabriel Veneno, que já está integrado ao time principal. Cheguei a ouvir de um empresário influente no Brasil e que não tem relação com o Veneno, de que esse atleta, sendo bem negociado, pode assegurar até 40 milhões de euros. Quero citar outros jogadores super valiosos desse Sub-17. Destaques para Mosquito, Cauã, Riquelme, Índio, Guti, Gomide, Jonatas, Ronaldo, Pacini, que merece até mais espaço no time principal, Vitão e Vieira. E você, torcedor do Galo, qual desses atletas te chama mais atenção? Como você festejou esse título do Brasileiro Sub-17? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Já o título do Brasileirão Sub-17, conquistado pelo Atlético Mineiro, nesse sábado, ficou marcado por uma enorme gafe da CBF. Durante o momento em que os jogadores levantaram a taça, explodiu aquele papel, rojões e papéis, sabe? E os papéis na cor azul, do rival Cruzeiro. Tudo porque a CBF imaginava que o Grêmio seria campeão e preparou apenas essa chuva de papéis picados na cor azul do Grêmio. Acontece que o Grêmio, que venceu por 4-1 no jogo de ida, tomou 3-0 do Atlético nesse sábado e nos pênaltis deu Galo 4-2. Ótima notícia para 8 clubes que integram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado caiu a liminar que bloqueava 77 milhões de reais da Libra, referente à parcela do mês de setembro. Você vai lembrar que o Flamengo foi à justiça e conseguiu o bloqueio dessa grana, que seria distribuída entre o Flamengo e outros 8 clubes que integram a Libra. A justificativa do Flamengo para essa entrada na justiça se dá pela falta de avanço na discussão em relação à divisão das receitas. Os 8 clubes que integram a Libra são contrários à intenção do Flamengo de ficar com mais dinheiro. O rubro-negro quer ter bem mais grana do que os seus concorrentes. Diante desse cenário, sem acordo com os demais participantes, o Flamengo recorreu à justiça. Pois bem, nesse sábado a desembargadora Lúcia Helena do Passo alterou a decisão liminar que ela mesma havia concedido. Dessa maneira, entendendo que não faz sentido reter todos os 77 milhões que pertencem a outros clubes, ela decidiu bloquear apenas 1.600.000 reais. Essa grana seria a diferença a qual o Flamengo teria direito se a sua manifestação fosse aceita. O Flamengo tem 5 dias úteis para se manifestar argumentando o contrário. Se não o fizer, esse bloqueio vai deixar de existir e nos próximos dias vão cair nos cofres dos outros clubes um dinheiro repartido desses 77 milhões de reais. Fazem parte da Libra e tiveram prejuízo com essa decisão do Flamengo. O Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Dá para dizer que todos esses clubes, por meio de seus presidentes, andam extremamente irritados contra o Flamengo, que virou persona não grata, virou patinho feio, por defender apenas os seus interesses, causando prejuízos em outros clubes. Por exemplo, o Galo chegou a procurar a justiça para dizer que não tinha dinheiro para fazer a quitação de um pagamento de um imposto com o governo
e havia necessidade de pagamento de forma urgente para não completar a terceira parcela que o excluiria desse plano de pagamento do governo com tarifas e condições melhores. E a justificativa do Atlético se dá justamente pelo bloqueio da grana que impediu que esse dinheiro fosse utilizado para o repasse do pagamento do governo. Eu ia falar do Hulk, ô Ale, como é que você analisa o momento individual do super-herói do Galo? Ele não tá bem, evidentemente que ele tá muito distante do Hulk, que tem muitas vezes carregado o Atlético nas costas, né? Eu tenho muita dificuldade de entender uma parte da torcida que não reconhece isso e mais. O Hulk não tá jogando bem. Hoje, inclusive no início da jornada esportiva, eu já tinha avisado que não era hoje que o Hulk ia jogar, né? Porque ele não conseguiu receber bola. Ele até meteu uma bola na falta, não sei se você lembra, na falta na intermediária ali ofensiva, que ele mete a bola pro Biel e o Biel, acho que caiu, né? Escorregou, enfim. Ele não ia jogar, porque ele não é alimentado. Ele ficou ali como a maioria do time do Atlético marcando, mas quem que vai jogar a bola pra ele? É o Caio Paulista? É o Biel? É o Igor Gomes? É o Saravia que vai jogar a bola pra ele? Ou é o Fausto Vera? Não vai receber a bola. Não é com esse nível de companheiros que ele vai melhorar. Na medida em que eu acho que o Arana é uma boa comparação. O Arana também não estava jogando bem. E aí o Sampaoli deu ao Arana oportunidade, condição de se recuperar fisicamente. E aí quando ele volta ao Arana, ele volta no time titular. E o Arana, que é muito melhor do que o Caio Paulista. O Arana mal, ele é muito melhor que o Caio Paulista. Mas muito melhor, não tem. Estamos falando de outro nível de jogador. Naturalmente, jogando com o time titular, jogando com os atletas mais qualificados, ele vai evoluir. Ou alguém discute, nesse momento, o Arana estava sendo criticado no mesmo nível que o Hulk. Alguém discute a titularidade do Arana nesse momento? Ninguém discute. Aí o Hulk não está bem. Ok. E eu já falei que é justo repensar, por exemplo, o Hulk pro ano que vem. Acho até que, do jeito que a torcida, uma parte pequena da torcida tem se comportado, ou uma parte da imprensa que quer ganhar like tem se comportado, nem o Hulk vai querer ficar, sincero, honestamente. E acho justo que você pense num outro caminho pro Hulk, né? Ou que ele pense num outro caminho para a carreira dele. Acho muito justo. Nesse momento, eu pergunto para esse torcedor ou para esse torcedor com microfone mais empolgado, mais agressivo e que tá buscando like, que é só falar mal do Hulk. Quem tá jogando mais futebol que o Hulk? É o Biel? É o Rony, que a gente viu na Arena MRV, jogar 3 bolas na arquibancada sozinho no contra-ataque? Quem tá jogando? Quem que vai melhorar o time do Atlético com o Hulk saindo? Eu tô admitindo que o Hulk saia do time. Tô admitindo, porque ele não tá bem. Mas quem que vai jogar no lugar dele que é melhor que ele? Se você me der uma opção, eu fico quieto aqui, concordo e vamos seguir o jogo. Agora, se você me falar que quem joga melhor do que o Hulk é o Rony, eu vou te internar. Eu vou chamar uma ambulância, botar uma camisa de força em você e vou te internar. Ou você acha, por exemplo, que o Dorival vai deixar de escalar o Memphis Depay porque ele não é marcador? Não vai deixar, mas não vai deixar mesmo. É claro que o Hulk não vai correr que nem o Rony, mas não é atletismo, meu amigo. O Hulk vai dar a colaboração dele, como no jogo contra o Fluminense, inclusive, foi a pior partida do Atlético no ano, se não for em alguns anos, lá no Maracanã. O Hulk foi marcar, o cara que foi fazer o gol lá. O Hulk foi marcar. Então, assim, o Hulk tem as limitações dele físicas no momento defensivo, não é um marcador e não tem que ser. Porque se você tiver um atacante que marca melhor que ataca, então você vai ter muitos problemas com a sua equipe. Mas eu acho que dá pra você fazer com todo mundo marcando e o Hulk marcando, menos. Agora, se você me disser que o Rony é melhor que o Hulk, aí eu encerro a discussão, porque aí é caso de psiquiatra, de psicanalista, aí é caso de camisa de força, não é mais discussão de futebol, Pedrão. Aí, como diria o outro, chama o SAMU, viu? Porque é muito fácil, fala, tira o Hulk, tira o Arana, tira esse, tira aquele, e aí, põe quem? Quem que você vai pôr? Vai tirar o Arana pra colocar o Caio Paulista? Eu não vou discutir futebol com esse cara. Vai tirar o Hulk pra colocar o Rony? Eu não consigo discutir futebol com esse cara, você me desculpa. Entendeu? Mas aí é cada um que acredita no que quiser, né? Olha, e eu não sei se você vai concordar, mas eu tenho achado um movimento muito engraçado. Essa mudança no aspecto que escala no futebol, né? A gente tá a cada dia mais assistindo aos principais times, muitas vezes, preservarem seus principais jogadores, porque você falou aí, não é atletismo, mas os jogos têm um intervalo tão pequeno e uma intensidade tão alta que não dá mais pra ter grandes jogadores em alta por muito tempo, né? A fase passa cada vez mais rápido e a escalação é cada vez mais definida pela questão física. O São Paulo acabou de falar, o primeiro aspecto que vai definir o time que joga terça-feira é o aspecto físico, e foi isso que fez a escalação de hoje ter vários jogadores melhores do que os que estavam escalados no banco de reservas. Dia a gente vai fazer um jogo do Flamengo, aí não jogam o Arrascaeta. Aí a gente vai fazer um jogo do Barcelona, não joga o Lamine Yamal.
Tá meio cruel essa questão. O futebol tá virando o atletismo, viu, Ale? E tanto que você não tem nenhum time do futebol brasileiro que esteja vivo nas 3 competições. Você não tem, né? Então, por exemplo, Palmeiras e Flamengo estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, estão jogando a Libertadores, foram eliminados da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o 3º colocado, está na Copa do Brasil, mas caiu na primeira fase da Sul-Americana. E assim por diante. O mesmo campeão paulista e o campeão mineiro, Corinthians e Atlético, fazem campanhas muito ruins no Campeonato Nacional, mas estão em semifinais. O Corinthians na Copa do Brasil e o Atlético na Sul-Americana. Por que um dos motivos, não é o único, né? Que o Mirassol se meteu aí num bolo maluco entre os 4 melhores do campeonato. O time só jogou o Campeonato Paulista e ainda caiu na primeira fase de mata-mata. Não jogou Copa do Brasil, não jogou nenhuma competição sul-americana, então tá sempre inteiro. Você vê como o aspecto físico é preponderante. É um jogo cada vez mais físico e tático e cada vez menos técnico, né? Então, até aí tudo bem. E eu vou reforçar aqui pra audiência rotativa, o Pedrão. Eu concordei com o Sampaoli na escalação, porque entendo que terça-feira é o jogo mais importante do ano. Eu concordei com ele. Falei, olha, o que ele quiser fazer tá bem feito, porque terça-feira é o mais importante, a escalação inicial. Dito isso, você vira 0-0 com esse time que ele montou. Se ele coloca os bons pra jogar no 0-0, Pedrão, eles iam correr menos. Escuta o que eu tô te falando. Iam correr menos, porque iam correr certo nos 45 minutos finais do que com 20, 25 que eles tinham pra correr depois que eles entraram no 0-1. Porque você tem que marcar pressão, porque você tem que acelerar o jogo ofensivo, porque você tem a parte psicológica, porque você tem um Corinthians muito mais forte mentalmente, você tem a torcida jogando junto. Agora, se você coloca os bons pra jogar no intervalo, todo mundo voltando ali no mesmo ritmo, poxa, é outro jogo. É outro jogo, Claudião, fala. Eu senti que o Sampaoli hoje arriscou o mínimo possível com seus considerados titulares, né? Ele, em outros jogos, por exemplo, o Sampaoli já colocou em vésperas de partidas de Copa Sul-Americana alguns outros jogadores mais tempo, igual você falou ali, no intervalo já mexia no time. Hoje, ele esperou o máximo, aí depois que ele viu que estava perdendo, aí começou a colocar, né? Começou a colocar o Dudu, o Bernard, depois veio Scarpa e também Arana. O Arana, mas foi mais pro final do jogo, né? Eu senti que hoje ele pesou e muito esse jogo da altitude. Ele falou várias vezes a questão da altitude. E assim, é uma aposta que ele faz. Eu acho que a avaliação do que aconteceu, hoje ele tinha a oportunidade de sair pelo menos com empate. E vou te falar que uma atitude dessa ele praticamente abriu mão, né? Porque, sinceramente, Caio Paulista, Fausto Vera, Igor Gomes, Biel, é muita gente junta. Você não pode juntar todos esses. Você põe um pouquinho depois o outro ano o outro. Tudo junto é muito complicado. E Natanael também, no lado direito, que entrou no segundo tempo, é muito, sabe? Mas você vai ver o tamanho do prejuízo na terça-feira. Se terça-feira o time conseguir um bom resultado, Pedrão, audiência, Claudião, valeu a pena. Valeu a pena você sacrificar um brasileiro que já tá todo cagado para você conseguir se aproximar de uma vaga da final da Sul-Americana. Ok. Agora, porque o contexto pedia, eu acho que 40... Porque quem jogou bola, qualquer um que jogou bola minimamente, sabe que com 0-0 você tem um outro comportamento, é outro jogo. Sabe? O Dudu, ele tem poucos jogos na temporada. O Dudu tem poucos jogos na temporada. O Bernard tem pouquíssimos jogos na temporada. Porque o Bernard estava esquecido aí, que o Cuca não colocava ele nem quando dava WO. Você vai falar assim, olha, o Scarpa pode ter um desgaste, porque o Scarpa jogou muito, é verdade. O Arana também ficou muito tempo lesionado. Então, acho que ele poderia ter pensado diferente essa questão, mas não tem o que fazer. O Sampaoli, ele tem as convicções dele e vai com elas. Se foi bom ou se foi ruim, é terça-feira que dita. Pro jogo de hoje foi péssimo. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Galão da Massa. Então é isso. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, claro, né? A gente tá falando do Galão, o frango cabuloso. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui.